Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, pessoal do Hepatoped Talks, eu sou a Natasha Silva Sandi e para dar início ao tema de Síndrome dos Vômitos Cíclicos, eu vou apresentar um artigo de revisão publicado no American Journal of Gastroenterology, o famoso Red Journal, que vai servir para a gente para guiar a discussão de guidelines, diretrizes. Esse artigo é intitulado Diagnóstico e Manejo da Síndrome dos Vômitos Cíclicos, uma revisão crítica. Então, é um artigo que traz diversas figuras ilustrativas que vão ser bastante úteis, na verdade, para resumir a discussão do artigo. O enfoque é, de fato, no diagnóstico baseado nos critérios de Roma IV, na investigação, na identificação das diferentes fases da síndrome do vômito cíclico e no tratamento, né, medicamentoso, complementar e o estabelecimento de um plano de emergência para esses pacientes. Para contextualizar, eu vou introduzir falando alguns dados sobre epidemiologia. Então, esse é um estudo de adulto e muitos dos dados que eu vou discutir, recomendações, etc., acabam sendo de adultos, mas por vezes eles citam também estudos pediátricos. Um dos autores desse artigo é um gastroenterologista pediátrico bastante famoso por ser um dos papas da síndrome dos vômitos cíclicos em pediatria. Então, os dados de adulto falam que existe uma prevalência geral de até 2% da população adulta nos Estados Unidos, chegando a ser 10% de todos os casos numa clínica de gastroenterologia em hospital terciário. Em adultos, uma prevalência de 2% significa que é uma condição mais comum do que doença celíaca ou mesmo doença de Crohn. As estatísticas pediátricas de hospitais pediátricos terciários também falam em até 8 a 10% dos pacientes das clínicas desses serviços de referência. Eles citam um estudo de 99 pacientes adultos encaminhados para o centro terciário, que somente 4 deles tinham o diagnóstico correto de síndrome dos vômitos cíclicos no encaminhamento. Isso mostra a dificuldade, e esses eram encaminhamentos por gastroenterologistas da comunidade, não por clínicos ou por médicos de família. O diagnóstico da síndrome dos vômitos cíclicos ganhou muito atenção com o aumento do uso da maconha, o cannabis, e a entidade que é a síndrome da hiperêmese canabinoide, que é considerada por muitos aí como uma das formas de apresentação da síndrome dos vômitos cíclicos. Essa síndrome ela é considerada tão comum em crianças quanto em adultos. Ainda falando de epidemiologia, a idade média de apresentação é de 5 anos em crianças e de 37 anos nos adultos. Ela comete mais frequentemente o sexo feminino e essa diferença ela é ainda mais pronunciada na infância. Um estudo pediátrico chega a falar de 86% dos casos em pediatria acontecerem em pacientes do sexo feminino, enquanto os estudos de adulto falam de cifras mais próximas de 55% a 60%. Afeta todas as etnias, mas mais frequentemente os caucasianos e brancos, e o motivo disso ainda não é bem entendido. A gente tem que tomar um cuidado, às vezes com um viés de diagnóstico, sobretudo quando a gente considera dados vindo dos Estados Unidos, porque lá nós sabemos que afrodescendentes e hispânicos têm menos acesso ao serviço de saúde.
As comorbidades são altamente frequentes, então uma revisão sistemática chegou a reportar um risco 40 vezes mais alto de comorbidade psiquiátrica, mas incluem também enxaqueca, né, que tem uma história muito intrínseca com a síndrome dos vômitos cíclicos, e das comorbidades psiquiátricas, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Há também um risco de progressão para disfunção autonômica e risco de abuso de substâncias e uso de cannabis. A fisiopatologia da síndrome dos vômitos cíclicos, né, de uma forma precisa, permanece desconhecida, mas alguns aspectos contributórios já foram elucidados. Então, é uma síndrome ou doença de etiologia multifatorial. A história de enxaqueca, ela é muito interessante, que ela é observada em até 70% dos casos, o que não se aplica muito bem para a pediatria, porque muitas vezes a queixa da enxaqueca vem depois, na progressão, na evolução da síndrome dos vômitos cíclicos, mas em pediatria interessa muito a história familiar, que também é reportada em mais de 60% dos pacientes. E a relação da síndrome dos vômitos cíclicos com a enxaqueca nos fornece algumas pistas dessa etiologia multifatorial. Então, tem uma contribuição de mecanismos genéticos, de fatores ambientais e cognitivos, emocionais, neurohormonais e autonômicos. De uma forma semelhante à enxaqueca, a síndrome dos vômitos cíclicos é um transtorno episódico e que pode ser desencadeado por eventos ou situações estressantes. Vale notar que, em relação aos eventos estressantes, não é somente o estresse negativo, mas mesmo um fator positivo, uma emoção positiva, pode desencadear um episódio de vômitos cíclicos. 2 polimorfismos mitocondriais foram reportados como significantemente mais presentes em pacientes pediátricos com a síndrome dos vômitos cíclicos quando comparado a controles, mas esse achado não foi replicado em adultos. Alguns estudos recentes mostraram que o sistema endocannabinoide de sinalização desempenha um papel na síndrome dos vômitos cíclicos, porque esse sistema serve para atenuar o estresse e reduzir náuseas e vômitos, mas podem haver, então, polimorfismos em diferentes genes desse sistema que se associam ou a um risco aumentado de síndrome do vômito cíclico, mas também podem se associar a uma resposta positiva à terapia. Vale notar que existem estudos que mostram um aumento do cortisol salivar e da alfa-amilase, que são marcadores de atividade do sistema simpático, durante episódios da síndrome do vômito cíclicos, né? Mostrando uma reação de estresse. Então, pegando tudo isso em conjunto, a gente tem uma sugestão de que é o papel do sistema endocannabinoide, do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que estão apresentando na síndrome dos vômitos cíclicos uma resposta desregulada, e eles são potenciais alvos terapêuticos. Seguindo, falando então dos diagnósticos, e aí eu abro um parênteses do artigo e não vou falar do Roma 4 de adulto, vou falar do Roma 4 pediátrico. Então, como que a gente diagnostica a síndrome dos vômitos cíclicos? Tem que ter todos os critérios dentre a ocorrência de 2 ou mais episódios de náusea intensa, refratária e vômitos paroxísticos durando de horas até dias dentro de um período de 6 meses. Os episódios têm que ser estereotipados para cada paciente. Eles devem ser separados por semanas a meses do retorno à linha de base do paciente. E depois de uma avaliação médica apropriada, nós vamos falar sobre a avaliação, os sintomas não podem ser atribuídos a outra condição. Atenção para os fatores, tem que ser todos os critérios. A estereotipia, ela deve estar presente, e não é que o paciente está completamente bem no intercrítico, ele volta para o seu estado basal de saúde, mas em que ele pode apresentar uma comorbidade. Em relação às diferentes fases da síndrome do vômito cíclico e qual que é a importância disso, porque a gente vai conseguir atuar de uma forma diferente em cada fase. Então, existe a fase interepisódica, nas quais
os pacientes estão praticamente livres de sintomas ou têm sintomas mínimos, mas podem ter dispepsia, podem até ter um pouquinho de náusea. Isso não pode, né? Essa presença de sintomas mínimos não impede o diagnóstico da síndrome dos vômitos cíclicos. A importância dessa fase é que essa é a fase da profilaxia. A próxima fase é a fase prodrômica. Então, essa fase vai ser relatada em até 90% dos pacientes adultos, numa porcentagem um pouco menor dos pacientes pediátricos. Os sintomas podem incluir náusea, dor abdominal, um pouquinho de disfunção autonômica com sudorese, sensação de calor e frio, salivação excessiva, palidez, letargia, e o paciente pode até ter diarreia. O paciente pode ter uma sensação de pânico ou sentir-se fora de controle. Essa fase vai durar um período variável entre 30 e 90 minutos, e a grande importância dessa fase é que ela é uma janela importante para usar medicamentos abortivos, tentar evitar que o paciente entre na próxima fase, que é a emética. Então, a fase emética, o próprio nome diz, é a fase da êmese, é a fase da crise, os vômitos e a ânsia, né, a náusea grave e incessante. A dor abdominal pode ser bastante importante, não exclui o diagnóstico de síndrome de vômito cíclico ter dor abdominal junto. E os pacientes podem ter alguns comportamentos que geram estranheza nos profissionais de saúde, como a de ingerir grande quantidade de água logo antes de vomitar, ou mesmo de introduzir os dedos na boca para induzir o vômito, porque eles se sentem mais aliviados com a sensação do estômago vazio. E isso não invalida o diagnóstico de síndrome dos vômitos cíclicos e não quer dizer que é um transtorno factício. Uma das características interessantes da síndrome dos vômitos cíclicos é que pode ter nessa fase uma procura por um banho de água quente, né? Seja uma ducha, seja um banho de banheira, que pode dar um alívio sintomático temporário para esses pacientes. Essa fase geralmente ela é incapacitante, costuma ser a fase de procura do pronto socorro e é, na verdade, o momento em que a gente vai dar um tratamento sintomático, um tratamento de suporte para o paciente, incluindo hidratação e uma forte tentativa de interromper a crise. E a última fase é a fase de recuperação, né? Isso em adultos é descrito que pode ser uma questão um pouco mais lenta, a recuperação da capacidade da ingestão oral, enquanto em pediatria pode ser uma coisa quase liga ou desliga. E aí o paciente volta a ser capaz de se alimentar. A frequência desses ciclos é bastante variável, em geral pode ser intervalos de 2 a 3 semanas, em média 3 vezes no ano, quando pensa-se em pacientes adultos, mas mais frequente em pacientes pediátricos. É comum que o paciente seja acordado, né, para vomitar, né? Na verdade, que a crise seja o fator que desperte, que acorde o paciente. Outro ponto que pode acontecer é que pode ter um aumento sazonal dos episódios. E, como eu disse, o gatilho não necessariamente inclui um estresse negativo, pode incluir estresse positivo, como aniversário, férias, viagem, enfim. E em pediatria também ganha importância a ocorrência de infecções. E um ponto interessante é que raramente há um gatilho dietético. Os subtipos clínicos, então existem subtipos que foram observados e classificados por o seu padrão característico. A cíclica mesmo, né, a parte que chama de padrão tipo calendário, ela vai ser descrita quando os intervalos entre as crises são bastante regulares, e a importância disso é que o paciente pode prever, né, quando vai acontecer o próximo episódio, em geral acertando por 1 a 2 dias. O que é interessante desse tipo é a capacidade de estabelecer um tratamento abortivo, talvez mesmo sem a presença de um pródromo. Mas costuma ser um padrão que é um pouco mais chatinho de tratar em relação à profilaxia. Existem a doença do tipo episódica ou esporádica, que ela tem intervalos irregulares, um padrão imprevisível.
o que a gente chama de ciclo longo, que parece uma coisa de bom prognóstico, porque demora muito para acontecer a crise de novo, mas caracteristicamente as de ciclo longo elas são difíceis de tratar. E existe um padrão de ciclo dentro do ciclo, que é um paciente que parece que vai melhorar, de repente ele começa a vomitar de novo, né, numa frequência mais intensa. As figuras que estão projetadas no slide desses diferentes tipos de ciclo, elas são de um vídeo da Associação da Síndrome de Vômito Cíclico. No nosso artigo de escolha, né, do American Journal of Gastroenterology, eles também falam sobre um padrão catamenial e um padrão coalescente. O catamenial é associado à menstruação. E a hipótese é que resulte de uma queda do estrogênio. E aí, nas adolescentes, né, do sexo feminino, que tem um padrão associado à menstruação, elas podem se beneficiar do uso de pílula anticoncepcional com baixo teor de estrogênio, desculpa. E o padrão coalescente, ele se refere a um padrão em que os episódios se tornam mais longos, né? Não é um pico propriamente dito, são episódios que se tornam mais longos, quase como se fosse uma cronificação do episódio. E isso é importante porque pode gerar uma dificuldade diagnóstica. E como que a gente faz a avaliação diagnóstica desse paciente? É claro que depois que o paciente já tem a história de muitos episódios, o diagnóstico é muito simples, mas a dificuldade diagnóstica está naquele paciente que se apresenta pela primeira vez, né? Então, não existem testes confirmatórios da síndrome do vômito cíclico, mas uma vez que esse diagnóstico foi estabelecido, a gente deve evitar testes repetitivos e desnecessários. Não há um guideline que diz que teste absolutamente tem que ser feito, mas de uma forma geral, sobretudo em pediatria, recomenda-se um EED mais trânsito para excluir anormalidades estruturais, volvo e má rotação em crianças. E é claro, na primeira crise, o paciente com certeza vai fazer exames de sangue, incluindo hemograma, eletrólise, glicemia, exame hepático e lipase. Eu diria um pouco além disso, de que se o paciente é um paciente particularmente novinho, uma criança menor do que 2 a 3 anos, isso também vai incluir uma avaliação com diagnóstico diferencial de erros inatos do metabolismo. Outros exames, então imagem, toma abdominal e pélvica e ultrassonografia, muitas vezes vão ser utilizados para excluir lesões de massa. Em pediatria, tende-se a recomendar a realização de uma ultrassonografia e não faz parte da rotina a tomografia. Estudar esvaziamento gástrico de rotina não é recomendado, porque muitas vezes há variação desse tempo de esvaziamento gástrico, além disso, não há dados normativos em pediatria. A imagem do sistema nervoso central talvez seja o mais polêmico dos temas. Alguns experts da pediatria recomendam a realização de uma imagem seccional do sistema nervoso central para todos os pacientes, para que a gente não perca, né, o diagnóstico de uma lesão, de um tumor. Outros já falam que o paciente deve ser avaliado somente se ele tiver sinais ou sintomas neurológicos focais presentes. Como exceção, mas está aí sendo lembrado, o porfobilinogênio e o ácido delta-aminolevulínico urinários podem ser considerados se houver uma suspeita de porfiria hepática aguda. Mas na nossa discussão, para quem estava na reunião ao vivo, acho que nós chegamos a um acordo, né, que sim, pacientes vão ganhar uma avaliação de exame de sangue inicialmente, na primeira crise, que não precisa ser repetida a cada crise. A maioria dos colegas concordou que a gente indica sim um EED e um trânsito para não perder uma má rotação, mas além disso, aí é uma avaliação individualizada para cada paciente. Vale notar que é uma doença que tem um impacto muito significativo nos pacientes, nas famílias e no sistema de saúde. Os episódios eles podem ser muito imprevisíveis, muito perturbadores, levam a prejuízo na qualidade de vida, falta na escola e no trabalho, prejuízo nas relações pessoais.
Esses pacientes são altos usuários do sistema de saúde e reportam de uma forma muito importante experiências e interações negativas com profissionais de saúde, principalmente porque muitas vezes o paciente, na recorrência da sua crise, o paciente ou a responsável legal, né, o responsável legal, no caso da pediatria, muitas vezes chega já dizendo o que é, já pedindo tal medicação. Isso por quê? Porque o paciente já passou por isso muitas vezes e ele sabe qual medicamento faz bem. Então, isso pode ser mal percebido, às vezes, pelos colegas, podem não gostar desse ditar conduta, e aí se torna muito importante que a gente ajude o nosso paciente fazendo um plano de emergência. Além disso, como profissionais de saúde, nós devemos, educar a comunidade médica quanto à existência dessa síndrome, porque muita gente nunca ouviu falar. O manejo, ele é biopsicossocial e abrangente, inclui medidas de educação do paciente, modificação do estilo de vida, o uso de medicamentos profiláticos, que nós vamos discutir exatamente quais em pediatria, abortivos, o tratamento das comorbidades, incluindo psicoterapia, se for indicada, e é nosso papel estabelecer esse plano de tratamento individualizado para o pronto-socorro para facilitar a experiência do nosso paciente. Das medidas de estilo de vida, então cuidar na alimentação, hidratação, higiene do sono, tentar evitar gatilhos na medida que for possível. O artigo traz um algoritmo conforme gravidade que começa lá no diagnóstico e ele vai indicar ou não a profilaxia, o tratamento profilático de acordo com a gravidade. Nesse algoritmo, eles consideram leve a síndrome dos vômitos cíclicos que cursa com menos do que 4 episódios por ano, se os episódios são breves, 2 dias ou menos, e se o paciente se recupera rapidamente dos episódios, idealmente sem passagem no pronto-socorro ou hospitalização. E diferente disso, 4 ou mais por ano, episódios que duram mais do que 2 dias, recuperação que demora e internação ou pronto atendimento seria igual a uma crise moderada grave, e para esse segundo grupo já estaria indicado o tratamento profilático, além do tratamento abortivo na crise. O documento coloca um exemplo de carta, de protocolo para o pronto-socorro que a gente deveria fazer para os nossos pacientes. É claro que nesse documento as doses, estão colocadas aí algumas doses de alguns medicamentos que são de adultos, mas para vocês eu vou falar de coisas pediátricas. Então, eu faço uma licença poética do nosso artigo para falar sobre os medicamentos que foram discutidos na última ESPGHAN, agora, desse ano de 2023. Então, no pródromo, os medicamentos que estão indicados são o ondansetron, numa dose mais alta do que a gente está acostumado a usar, de 0,2 a 0,4 mg por quilo dose a cada 4 a 6 horas. O sumatriptano intranasal, que é de menos hábito nosso, talvez menos disponível, e o Emend, que é o apreptanto. Então, o Emend endovenoso, o Emend oral que ele coloca para utilização no pródromo é uma dose bastante alta, e vale notar que a gente não tem no Brasil disponível essa droga, o apreptanto, por essa via. Então, acaba, infelizmente, não sendo hoje viável para a gente. Na fase médica, o paciente deveria conseguir algo que é quase impossível, Que é ficar num quarto escuro e calmo, hidratação endovenosa, porque aonde que a gente acha isso num pronto-socorro? Vai estar indicado o uso de sedação, que pode ser feita com lorazepam, com clorpromazina ou com difenidramina, uso dos antieméticos, de IBPs e analgesia, idealmente com cetorolaco. Já o tratamento profilático na pediatria vai ter como drogas de primeira linha para pacientes menores do que 5 anos a ciproheptadina ou pizotifeno, e para maiores de 5 anos, tratamento de primeira linha, amitriptilina, ciproheptadina ou pizotifeno. Ele também coloca o apreptanto como uma possível droga de profilaxia, mas que aí acaba não tendo um papel para a gente pela indisponibilidade da via oral. E para finalizar, vou falar um resuminho do padrão em pediatria. Então, tipicamente, a duração é de 24 horas. 49% dos nossos pacientes têm intervalos regulares, geralmente de 2 a 4 semanas.
Isso acontece em 65% dos casos. Até 60% dos pacientes inicia pela manhã, sendo que 1/5 destes acorda para vomitar. E o pródromo, como eu falei, está menos presente na pediatria do que nos adultos, entre 50% e 75%. Nos interciclos, 2/3 dos nossos pacientes têm síndrome do intestino irritável e 11% têm enxaqueca. O principal precipitante para a gente é um estressor psicológico, 44%, e em 31% dos casos, infecção. Outros desencadeantes podem ser privação do sono, cinetose, dieta e menstruação. Então, as nossas take-home messages são de que a síndrome dos vômitos cíclicos é comum e incapacitante, associada a múltiplas comorbidades. Devemos fazer uma abordagem biopsicossocial com farmacoterapia e tratamento das comorbidades. Precisamos de mais pesquisa para a gente entender melhor os mecanismos subjacentes e tentar desenvolver terapias direcionadas, porque hoje as nossas terapias elas são inespecíficas. E nós precisamos globalmente nos esforçar para educar a comunidade médica e avançar a ciência nesse campo. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.